Shalom, amados. Acompanhe comigo a leitura do livro Jesus, aquele que cura, de E.W. Kenyon. Agora, parte 15. Capítulo 22. Por que perdi minha cura? Eu me senti perfeitamente bem por vários dias depois que você orou por mim. Mas em seguida, todos os sintomas voltaram e desde que isso aconteceu, tenho estado como que no inferno. Você pode me dizer qual é a razão para isso? Sim, é muito simples. Você recebeu sua cura por meio da fé de outra pessoa. Mas o adversário se aproveitou de sua falta de fé e trouxe de volta os sintomas. Camuflou a coisa toda e você ficou cheio de medo ao invés de fé. Em vez de se erguer resolutamente e ir de encontro ao adversário com a palavra, ordenando que seu poder fosse quebrado no nome de Jesus, você cedeu a ele. E por que você cedeu? Porque não tinha nenhum fundamento em sua vida. Você é como o homem que construiu sua casa sobre a areia. A tempestade veio e a destruiu. A coisa que você tem de fazer é conhecer o Senhor por si mesmo através da palavra. Quando você souber que pelas suas pisaduras foi curado, e souber isso como sabe que 2 mais 2 são 4, o adversário não terá mais poder sobre você. Quando você conhecer o poder e a autoridade do nome de Jesus e souber que tem o direito legal de usá-lo, e o adversário fizer um cerco ao seu redor, você não ficará mais cheio de medo. Simplesmente rirá dele e dirá: Satanás, você sabia que foi derrotado? Deixe meu corpo. E ele sairá. Ninguém pode manter sua cura vinda como resultado da fé de outra pessoa, a não ser que a sua própria fé seja desenvolvida através da palavra, de forma que possa manter seus direitos na redenção de Cristo. Capítulo 23. O método de cura de Deus é espiritual. Você deve ter notado, ao estudar este livro, que a cura é algo espiritual. Ela não é mental, como acontece na ciência cristã, na unidade e no que outros ensinadores metafísicos reivindicam. Nem é física, como o mundo da medicina ensina. Quando Deus cura, Ele cura através do Espírito. Mas quando o homem cura, ele precisa fazê-lo através da mente, que é governada pelos sentidos físicos. Ou ele o faz através do corpo físico. Contudo, você entende que o homem é um ser espiritual e que as maiores forças da vida são espirituais. Testemunhamos que uma grande nação, depois de meses de temível combate, conquistou uma das menores nações do mundo. Ela a venceu fisicamente, mas ela não foi conquistada mentalmente ainda. Isso requererá uma força brutal. Ela não foi conquistada espiritualmente e nunca será. Podemos entender que as grandes forças da vida são forças espirituais. Amor e ódio, medo e fé, alegria e tristeza. Todos provêm do Espírito. É uma coisa notável que quando Jesus entrou em cena como aquele que cura, ele requereu fé. Ele declarou: tua fé te salvou, e todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Poderíamos fazer múltiplas afirmações como estas. Todas elas provariam uma coisa só, que todas as curas de Jesus foram espirituais. Ele requeria fé, e a fé nasce do Espírito. Em nosso próprio ministério,
onde temos visto inúmeras pessoas curadas de muitos tipos de doenças incuráveis, percebemos que elas foram curadas invariavelmente pela palavra de Deus. Salmo capítulo 107, versículo 20 diz: Enviou a sua palavra e os sarou. O pecado havia trazido a doença sobre eles, mas a palavra os libertou. A palavra é quem cura hoje em dia. O homem obtém sua cura quando age sobre a palavra. Essa ação é chamada fé. Descobrimos assim que a cura pertence ao crente. Capítulo 24. Confissões certas e erradas. Por longo tempo, estive confuso sobre o fato de que, em minha própria vida e na vida dos outros, havia um senso contínuo de derrota e de fracasso. Eu orava pelos enfermos. Sabia que a Bíblia era verdadeira e buscava diligentemente descobrir o que estava faltando. Um dia, vi em Hebreus capítulo 4, versículo 14, que devemos reter a nossa confissão. No terceiro capítulo de Hebreus, descobri que o cristianismo é chamado de a grande confissão. Perguntei-me então, qual confissão devo reter? Devo reter a minha confissão da integridade absoluta da Bíblia. Devo reter a confissão da obra redentora de Cristo. Devo reter a minha confissão da nova criação, de ter recebido a vida e a natureza de Deus. Devo reter a confissão de que Deus é a força de minha vida. Devo reter a confissão de que, certamente, Ele tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores levou sobre si, e pelas suas pisaduras fui sarado. Descobri ser muito difícil reter a confissão da perfeita cura quando sentia dor em meu corpo. Fiz a descoberta de que estava fazendo duas confissões. Estava confessando a absoluta autenticidade da palavra de Deus e, ao mesmo tempo, estava fazendo uma confissão de que não estava curado. Se você dissesse, o Senhor crê que pelas pisaduras de Jesus foi curado? Eu teria dito, sim, Senhor, eu creio. Mas na próxima instância eu teria dito, mas a dor ainda está aí. A segunda confissão anulou a primeira. Na realidade, eu tinha duas confissões. A primeira era uma confissão da minha perfeita cura e da redenção de Cristo. E a segunda, de que a redenção e a cura não eram um fato. Surgiu então uma grande batalha para conseguir o domínio sobre a minha confissão. Até que aprendi a ter somente uma confissão. Se eu confessar que meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, preciso não anular essa confissão dizendo, sim, Deus supre minhas necessidades. Contudo, não posso pagar meu aluguel. Não posso pagar a conta de telefone. A fé se apega à confissão da palavra. O conhecimento pelos sentidos à confissão das evidências físicas. Se aceito a evidência física contra a palavra de Deus, anulo a palavra quanto ao que se refere a mim. Mas eu me apego à minha confissão de que a palavra de Deus é verdadeira, de que pelas suas pisaduras fui curado, de que de fato meu Deus supre as minhas necessidades. Eu retenho essa confissão em face às aparentes contradições, e ele é compelido a confirmá-la. Muitos crentes falharam quando as coisas ficaram difíceis, porque perderam a sua confissão. Enquanto o sol estava brilhando,
Suas confissões eram vigorosas, fortes e claras. Mas quando as tempestades vieram, as provas vieram e o adversário estava tendo vantagem sobre eles, desistiram de seu testemunho. Toda vez que confessa a doença e a fraqueza, você engrandece o adversário acima do Pai e destrói sua própria confiança na palavra. Você deve reter a sua confissão em face à aparente derrota. Você deve estudar a palavra até saber quais são os seus direitos e então deve se apegar a eles. Alguns fazem confissões sem qualquer fundamento. Então, o adversário os açoita terrivelmente. Você deve descobrir quais são os seus direitos. Por exemplo, você sabe que ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Portanto, você pode fazer sua confissão correspondente. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Também sobre isso você pode fazer a sua confissão. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Você pode fazer também a sua confissão aqui. Permaneça firme na sua confissão diante de todas as dificuldades, nas boas ou nas más notícias. Você sabe que sua confissão é de acordo com a palavra. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho.